caminho da fé também passa pela nossa vida financeira. E é importante, é indispensável que ele passe, porque a área mais afetada, ou a área mais usada pelo mundo para afetar as nossas emoções, atacar nesta área, porque lógico, Eclesiastes 10:19, o sábio chega a dizer, o dinheiro atende a tudo. O mundo vive em busca do ouro, a corrida do ouro, a guerra do ouro, é tudo por dinheiro, e por aí vai. Conosco não, conosco tem uma realidade espiritual. O meu convite para você nesta manhã é: associe-se comigo no tocante ao dar e receber, nessa visão. Assim como Paulo elogiou a igreja dos Filipenses. No versículo 17, ele disse, eu não procuro donativo, o que me interessa realmente é o fruto que aumente o vosso crédito. E aí no versículo 19, ele contradiz a máxima da economia, porque a economia diz que os recursos são escassos e o consumo é ilimitado. Isso dá uma conta que não fecha. Isso gera avareza, isso gera mesquinharia, isso gera especulação, isso gera exploração. O que os bancos fazem, o que os dominadores deste século fazem com relação a dinheiro é uma vergonha. Uma vergonha. E nós temos uma outra realidade, nós temos uma segurança em Deus. Nós temos o que somente os fiéis podem experimentar. É exatamente o contrário disso. Então Filipenses 4:19 ele diz, supridas cada uma das nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Isso são recursos ilimitados. Ele disse, cada uma das necessidades em Cristo Jesus, ou seja, com maturidade, com sabedoria, com uma vida alicerçada em Cristo, isso é consumo orientado. Você passa a não mais querer ter para ser, mas você passa a ser para ter. Você é fiel, você tem. O Senhor disse que o fiel será acumulado de bênçãos. Isaías 1:19 diz, se quiserdes me ouvir, comereis do melhor desta terra. Provérbios capítulo 8, versículo 18. Riquezas e honra estão com quem? Estão com o papai. Estão com o nosso Deus. Ele disse, estão comigo. Bens duráveis e justiça. Agora, sabe para que ele tem tudo isso? Olha o versículo 21. Para dotar de bens os que me amam, eles encher os tesouros. Estou trazendo aqui mais uma parcela do meu dízimo e gostaria muito que você viesse aqui ao altar, você pela internet, também semeasse nesta manhã. Dê seu testemunho. Diga, eu me associei com o Bispo Daniel no tocante ao dar e receber. Você vai ver o que Deus tem para nós, irmãos. Deus tem me mostrado aqui. É para encher, é para transbordar. Vamos ligar isso aqui no altar, para a glória de Deus. Senhor, obrigado, obrigado. Obrigado por esse momento tão especial. Obrigado porque temos essa oportunidade e é só para os teus filhos. É só para nós, Deus, é uma exclusividade. Podemos espiritualizar aquilo que é mais humano. Obrigado, Senhor. Com gratidão a Ti, Senhor, pela vida daqueles que semearam e ainda vão semear nesta terça-feira, dando seus testemunhos de que se associam comigo no tocante ao dar e receber. Eu posso, Deus, profetizar. É para encher, é para transbordar.
Oh, recebo, Pai, recebo para a nossa casa, a nossa família e compartilho com a vida de cada fiel teu nesta manhã, nesta terça-feira, Pai. Cada um que se une comigo, conforme Filipenses 4,19. Recursos ilimitados, com consumo orientado. Conforme Provérbios capítulo 3, versículo 10. Celeiros fartos e lagares transbordantes. Conforme Lucas 6,38. Uma boa medida que é recalcada, é sacudida e é transbordante. É para encher, é para transbordar, em nome de Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei. Jesus, aleluias, glória a Deus, obrigado amor, obrigado queridos, louvor maravilhoso, Deus seja louvado, glórias a Deus, minha palavra de gratidão sempre, a vida de cada um que trabalha neste culto, que semeia também a sua vida ministerial, ombreando a minha esposa nesse chamado de reproduzir o apostolado a cada escola de capacitação e crescimento espiritual. Bem-haja, seja Deus a recompensar a cada um. Minha gratidão mais uma vez a Deus pela sua vida, você que está aqui presencialmente, você que está pela internet, você que está fazendo desta manhã também a sua escola de capacitação e crescimento espiritual. E pela vida dos nossos líderes, o apóstolo Miguel Ângelo, a bispa Rosana, toda a família apostólica, meu carinho, minha gratidão, por confiarem no meu chamado, da minha esposa. Há tantos anos, podermos estar aqui numa escola de capacitação e crescimento espiritual. Ao nosso Deus, toda a glória. Chegamos à aula 8. Aqui na página 41 do livro, estamos nesta série falando sobre a organização espiritual, os 4 mundos como uma organização espiritual, parte 8, capítulo 3. Vamos agora nos concentrar no debulhar da graça de Deus. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Que darei, Senhor, em troca de tantos benefícios. Na minha carne, não seria capaz nem de estar aqui, muito menos de estar sobre o altar numa terça-feira, ministrando as insondáveis riquezas de Cristo. Obrigado. Já falastes aos nossos corações desde os primeiros momentos, mas agora, Senhor, fala de uma maneira muito especial, como tens tratado conosco, com peculiaridades, Deus. Assim eu creio, Deus. Pela tua graça sou o que sou, a minha suficiência vem de ti. Usa-me para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém. Alguém poderia dizer, olha, um livro que eu leio em, talvez uma leitura aqui, até uma leitura analítica, que levaria um tempo maior, talvez aí levasse uns 40 minutos para fazer essa leitura, e nós estamos a 8 encontros, 8 encontros, para a glória de Deus, debulhando esta palavra. Chegamos hoje à página 41, que são alguns subtemas que o apóstolo traz neste livro, de engajamento, de bases mesmo, para uma compreensão melhor
sobre essa questão dos 4 mundos que a gente vem já dissecando desde as primeiras aulas, e com essa holística nessa série que estamos tratando, entendendo da importância, né, desta revelação dada ao nosso amado apóstolo Miguel Ângelo com esse livro, Os 4 Mundos, de ser uma questão de organização. Porque se uma pessoa, um filho de Deus, não conhece esta revelação, ele serve a Deus, ou muitas vezes até acha que serve, e nem está servindo mesmo, está sendo enganado às vezes, está perdendo de viver uma excelência nesta terra, uma qualidade de vida espiritual, porque vive desordenadamente, vive de forma desorganizada. Existe uma organização tão perfeita na criação, irmãos, acredite que existe uma razão para aquilo existir. E lógico, às vezes é que o inseto geralmente gosta de ocupar um espaço que não é dele. Aí a gente, pisa na barata e pronto, não tem jeito. Mas, avançando então nesse entendimento, desculpe ter tocado nesse inseto tão terrível, mas, na verdade, é importante. Quando o Senhor me impulsionava a tratar deste livro novamente, eu disse: Senhor, mas eu queria um subtema que desse um choque mesmo, um choque de conhecimento, sabe? E Deus falou: é uma organização espiritual. E eu falei: e não é que é mesmo? Então, graças a Deus, temos entendido os 4 mundos, E vamos continuar agora, hoje, aprofundando nessa questão aqui do capítulo 3, e vamos avançando pelos próximos capítulos dentro de uma possibilidade. Claro, temos 50 minutos para isso hoje. E o apóstolo já começa a citar um exemplo que, inclusive, nesse capítulo 3, basicamente é o que ele usa, exatamente o exemplo do apóstolo Paulo, daquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo. Atos capítulo 26, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, direto, olha. A seguir, a Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Sabe que Paulo aqui, era uma colocação meio jocosa de Paulo, você vai entender isso, porque Paulo estava dizendo alguma coisa que, olha, tenho por feliz, é uma oportunidade, mas vocês vão ver o que Paulo entendia daquele momento já comigo. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, e aí Paulo começa a dar o seu testemunho. E Paulo aqui, com certeza, estava num momento crucial, irmãos. Estava sendo julgado pela mais alta corte. Ele disse: olha, eu vou me defender com o meu testemunho. Você está entendendo? A tua maior defesa vai ser sempre o seu testemunho. E ele começa a dar o seu testemunho. E o versículo 5, ele diz: pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi. Então Paulo aí continua, o apóstolo inclusive traz outros textos nas próximas páginas, continua dando o seu testemunho. Vamos direto na página 43, onde Paulo então já fala da parte, para mim, a parte central da história dele aqui, olha, Atos 26, do 13 ao 15, ele então narra como aconteceu, como Paulo decidiu, como Paulo aceitou Jesus, não é isso que ele fala? Ele que decidiu, ele escolheu, ele resolveu seguir Jesus. Não. Então aqui está a grande evidência, aqui está o grande registro, incontestável, das 2 sementes, nessa parte do texto. Ele diz, porque antes ele explica, mostra que ele era um perseguidor, e tudo mais, consentiu na morte de Estevão, apoiava, estava ali perseguindo todos do caminho, todos que seguiam a Cristo, o próprio Cristo,
sem saber quem era. Então, Paulo, um perseguidor. Mas ele agora dá o testemunho do momento em que Deus realiza o seu plano, o seu projeto na vida de Paulo. Deus começa então de uma forma que é a forma de Deus. Eu às vezes, você sabe que graças a Deus hoje, com muita honra, eu digo isso com muita honra em Deus, muito esmero também, sempre canalizando toda essa honra como glória a Deus, mas hoje eu posso estar numa das áreas mais complexas, que é ombrear nosso apóstolo na diretoria de missões. Às vezes eu lido com uma situação ou outra, muitas vezes com a minha esposa ou com os nossos líderes, eu digo assim, olha, eu não quero fazer nada que Deus não tenha feito já. Eu não estou aqui para fazer nada que Deus já não tenha feito. Então, às vezes tem coisas que são contundentes, coisas difíceis, coisas que eu gostaria que se desenrolassem, talvez de uma outra forma. E não. Eu estou indo nesse ponto que é muito alto, para você ter uma ideia, né, que é o ponto ministerial, mas também aqui nas terças-feiras, mas também na minha vida pessoal. Então, nós precisamos nos submeter de coração mesmo. E dizer, Senhor, eis-me aqui. Não sei se você já fez essa oração hoje, mas é a oração que eu faço. Pelo menos, irmãos, acreditem, se Daniel orava 3 vezes ao dia, eu tenho me encontrado orando pelo menos umas 5 vezes por dia. Eu levanto as minhas mãos, digo, Senhor, obrigado por este dia, renova as minhas forças, manifesta sabedoria. Eis-me aqui, eis-me aqui. Sabe, não se esqueça desta frase, eis-me aqui, porque às vezes você pede força, você pede sabedoria, e você esquece de dizer, eis-me aqui. E confesso que tem situações às vezes tão complexas que eu digo, Senhor, me dá até menos força um pouquinho e mais paciência, porque senão eu vou querer bater em todo mundo. Né? Brincadeirinha. Eu escutei alguém falar isso e eu achei muito engraçado, mas não faço essa oração nada. Estou brincando com vocês. A minha oração é essa, Senhor, obrigado por este dia, renova as minhas forças e manifesta sabedoria. Tá? Eis-me aqui. Então, Paulo, agora, e é interessante que Paulo, nesse contexto, né, que eu não chamo você aqui para ler o livro, claro, se chamasse para ler o livro, seria uma leviandade minha, seria enganar você. Isso você deve fazer como eu faço, eu leio e releio várias vezes o livro, e nesse contexto, Paulo faz até uma colocação que ele diz, olha, naquele tempo, né, os fariseus e tudo mais, todo mundo era a meu favor, eu estava matando, né, estava perseguindo os cristãos, era maravilhoso. Agora que eu estou fazendo o que é certo, todo mundo quer me matar, né, quer me perseguir, é o contrário. Então Paulo, na sua defesa, ele usa tudo isso, e aqui ele conta exatamente esse ponto que nós vamos agora bater aqui, e no próximo texto vai evidenciar de uma maneira tão clara que vai dispensar que a gente permaneça tanto tempo nesse capítulo. Só para você ter uma ideia, é autoexplicativo. Ele disse, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Eu quero que você entenda, e eu gosto dessa versão, revista atualizada, João Ferreira de Almeida, que ele é mais obediente a King James, né, e ao grego koiné, que é o grego popular, e ela traz uma linguagem muito boa para a gente apoiar isso que eu quero dizer aqui agora. Você vê que Paulo diz exatamente assim, eu estava indo, e eu vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Então primeiro você observa, a luz, ela vai brilhar ao redor de todos, mas só quem tem o chamado de Deus vai ver a luz. Vocês estão entendendo? Então Deus, ele fala pessoalmente, o que Deus tem para falar para você, é para você. E cuidado, que às vezes tem gente que vai a um culto, sai da igreja e diz, mas Deus não falou nada comigo. Meu irmão, quando essa palavra está aberta, quando um versículo for lido, ou você abrir a sua Bíblia, Deus tem que falar alguma coisa com você. É a boca de Deus. O problema é que você precisava ouvir. Alguma coisa de Deus você vai ter que ouvir, porque é pessoal,
É personalíssimo. Ele continua narrando, né? E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Então, olha, sempre pessoal. A salvação é pessoal, é personalíssimo. O chamado é pessoal. E ele conta a forma como Deus o chamou, né? Ele teve escolha? Não teve. E aí Deus dá as coordenadas, eu não vou ler tudo, você sabe, ele teve que, né, primeiro caiu do cavalo, depois levantou, e tem todo o contexto da história. Então você já entendeu. Os que estavam com Paulo não estavam chamados especificamente para aquele momento. Possivelmente, se alguém era salvo, depois vai ouvir através de Paulo, ok? Ali é um chamado para o ministério, mas também serve para você entender que se é ímpio, não vai ouvir nem naquele momento, claro, e também não vai ouvir depois Paulo, porque ali Paulo então era levantado. Você imagina, se Paulo agora está pregando, porque o testemunho dele é a pregação, ele vai pregar para o rei Agripa e para todos, você imagina se ele não pregou para os que estavam com ele lá. E garanto para você, a Bíblia não narra isso, mas eu tenho essa permissão, até no direito nós temos isso, que é fazer uma interpretação extensiva. Eu garanto para você que Paulo pregou incansavelmente para aqueles homens que estavam com ele, viram ele cair do cavalo, e mesmo tendo ali visto, né, e tudo que aconteceu depois com Paulo, tenho certeza que 1/3, se tivesse algum de 1/3 participando ali, jamais entenderia. E é isso que nós vamos ver aqui em Atos do 26, do 27 ao 29. Do 27 ao 29. Vamos ler agora, Joás. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? E agora, Paulo dá uma fisgadinha, né? Acreditas? Bem sei que acreditas. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim também Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Então Paulo está dizendo, esses objetos aqui que não tem vida, né? Que não tem como raciocinar, claro, que nos cercam, as cadeias, eles não vão se dobrar, não ouvem, não podem ouvir. Mas quem tem ouvidos, quem está respirando, quem está aqui nos assistindo, plano de Deus. Então aqui está sacramentado, não está? E ele dá praticamente um fora no rei. Eu gosto porque é uma autoridade, irmãos. E não tem mais o que a gente pensar aqui, né, sobre as duas sementes, está muito claro. Quem é de Deus vai ouvir. Quem não é, irmãos, não adianta, não é por força, não é pelo poder, mas é pelo Espírito, não é o nosso braço. Agora, qual é a nossa obrigação? É seguir aquilo que Paulo fez. Inclusive o nosso apóstolo Domingo bateu bem nessa tecla, né? Imitadores de Paulo, imitarmos o exemplo que Paulo nos deu, ouvir o que Deus fez na vida de Paulo e sermos imitadores de Paulo como ele é de Cristo. E quem tiver que ouvir, irmãos, vai nos ouvir e vai nos seguir. É como eu disse na última aula, nós é que não podemos desanimar. Nós é que não podemos estar aí fazendo acepção de pessoas. Claro que a gente não vai ser cúmplice de más obras. Nós temos que ter uma posição, uma postura, mas estamos sempre abertos, estamos sempre receptivos. É como eu sempre digo, o nosso chamado é amar, interceder e ensinar. E o momento de Deus, seja ministerial, seja na materialização da salvação, isso
é no tempo dele. Nós não vamos discutir. Ficou muito claro aqui nesse texto, não ficou? O apóstolo é breve, inclusive, nessa página. Claro que se você quiser se aprofundar mais especificamente sobre o livro sobre as duas sementes, nós temos literatura, né, sobre esse tema, inclusive específico. Temos também um livro que todo cristão da graça de Deus deve ter, que é o Tratado das Doutrinas da Graça de Deus. Já tratamos desse livro aqui também. Mas a gente vai agora, então, avançar um pouco aqui na página 51, no capítulo 4. E o Verbo se fez carne. Quer dizer que nessa caminhada da existência humana pelos 4 mundos, houve um tempo em que o Verbo se fez carne. Quando o Verbo não era carne, o Verbo era o quê? O Jeová. Jeová nas suas manifestações diversas, infinitas. O princípio era o Verbo. E aí o Espírito de Deus o que pairava sobre a terra. Uma hora usava um, outra hora usava outro. E entre o que nós vivemos hoje, e esse período até Cristo vir a este mundo, então era o Verbo. Agora o Verbo se fez carne. Agora existe o Verbo que se fez carne, o Verbo que materializou Deus nesta terra. Por isso Jesus é tido, na palavra humanamente falando, o Filho de Deus, mas ele é o próprio Deus. E aí são 2 livros, né? Cristo é Deus e a deidade de Cristo. Mas vamos avançando aqui, olha, na página 54. Agora a realidade. Colossenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Colossenses 2, olha aqui. Então, hoje, o Cristo ressuscitado e glorificado, o tempo em que nós vivemos. Então precisamos aqui, antes de eu ler esse versículo, dizer uma coisa que há muito tempo eu não digo. Nós temos 3 tempos na Bíblia Sagrada. 3 tempos. Até Cristo nascer, um tempo. Cristo nesta terra, um segundo tempo. E o terceiro tempo, que é o nosso tempo, o Cristo ressuscitado e glorificado. Que continua nesta terra, em espírito, através das nossas vidas. E esses 3 tempos explicam aquilo que foi uma confusão na cabeça de Tertuliano, por exemplo, que criou a Trinitas na sua obra. Trinitas defendeu a Trindade Celestial. Então, nesses 3 tempos bíblicos está Pai, Filho e Espírito Santo. Até Cristo vir nesta terra, Pai. Cristo nesta terra, o Emanuel, Deus conosco, o ministério do Filho. Jesus em carne, ok? Então, Pai, Filho, Espírito Santo, de Cristo ressuscitado e glorificado, a revelação dada ao apóstolo Paulo, o dia do Pentecostes, e agora só quem entender essa revelação das 14 epístolas consegue viver com excelência a manifestação e materialização do Espírito Santo nesta terra. Diga materialização, a materialização do Espírito Santo nesta terra é Cristo em nós. Entende? Então é Gálatas 2:20. Cristo vive onde? Em mim. Em nós. Tá bem? E como isso agora se materializa em cada um de nós? A mesma condição, irmãos. Porque Ele, agora, o Cristo, o Verbo que se fez carne, o Cristo que é Deus, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso não há uma separação de Pai, Filho, Espírito Santo. O Pai vai ser sempre o velhinho cansado de barba branca, com uma cadeira, com um cajado que já não aguenta mais nada. O Filho, aquele só ensanguentado na cruz, você vê que dor, né? Dá até uma sofrência, a gente viu aí na Páscoa o bispo Gabriel apanhando tanto, não é verdade? Que eu tenho explicado. Apanhou,
foi crucificado, carregou uma cruz de madeira, mas toda aquela dor que para a gente já é grande, quando a gente olha, né, aquele sofrimento, aquilo não é nada comparado ao que Jesus passou, porque o que Jesus passou exatamente está em Isaías 53, é o castigo que nos traz a paz, que estava sobre ele, né, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então o pecado, era a dor do pecado, que Jesus sentiu por todos nós, para nós não termos mais culpa, não sentimos mais culpa nenhuma. Inclusive aconselho você que não assistiu a reciclagem ministerial, que agora é uma vez por mês, né? Uma vez por mês nós fazemos da nossa casa, eu e minha esposa, a reciclagem ministerial, sexta-feira às 19h30, sempre na primeira sexta-feira, ou na segunda, se eu estiver viajando não der, mas geralmente vai ser na primeira sexta-feira de cada mês. Semana passada foi inculpáveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrupta e pervertida. Então, tremendo. Então, por causa desse sofrimento de Jesus, por causa da Via Crucis, aquilo que nós assistimos tão bem, né, colocado aqui na nossa cantata, nosso musical, tudo aquilo trouxe a nós o quê? Uma segurança de inculpabilidade. Nós não somos culpáveis mais, ok? E agora nós temos em nossas vidas, e tem que ser mostrado a este mundo, um Deus, que é um só, com a manifestação de Pai, Filho e Espírito Santo, que agora tudo se materializa pela manifestação do Espírito Santo, que se manifesta neste mundo. Olha, irmão, desculpe, dá dores de parto. Quando eu vejo às vezes um crente, Senhor, dá-me porção dobrada, vamos no culto da busca de poder, Deus purifica-me, Senhor vem, eu quero entrar no Santo dos Santos. Eu falo, meu Deus, não entendeu nada da graça de Deus. Claro que nos louvores aí tem muito deslize, porque é licença poética, não dá para negociar com isso, é muita coisa, não vou aqui entrar nesse meio. Mas, irmãos, quanto mais nós tivermos consciente disso, sinceramente, muitos louvores que vocês vêm cantarem aí, eu canto do meu jeito, tá bem? Eu canto do meu jeito. Com os que eu tenho mais intimidade, às vezes quando eu chego no ouvido assim, canto, brincando, né? Eu canto do meu jeito. Aliás, canto não, que eu nem canto bem, eu louvo, né? Louvo do meu jeito, não, eu louvo do jeito de Deus. Eu louvo do jeito da palavra. Eu louvo do jeito da revelação, irmãos. Se eu estou, quem sabe mais, pode mais. Entende? Não é à toa que o profeta Oséias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer. Não é à toa que Pedro disse, em 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento. Então, irmãos, vamos crescer. E vamos deixar dessa mesquinharia de falta de revelação. De pessoas que tiram o texto do contexto para justificar posicionamentos. Nele habita corporalmente Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus único, um Deus trino, um Deus triúnico, não um Deus de uma trindade separatista. Nós somos monoteístas, é um Deus só. Nós temos o que João disse, um trono só. Então, está muito claro aí, não está? Vamos aqui ver o que Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, versículos 7 e 8. Para vós outros, portanto, os que credes, quer dizer que tem gente que não crê mesmo. Não é? É a preciosidade para os descrentes. Tem descrentes. Tem gente que é incapaz de crer. Então, Jesus, para nós, é o Deus único, é o Deus forte, é o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Mas, para outros, ele é o quê? Pedra que os construtores rejeitaram. E disse, mas essa veio a ser a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Quer dizer que tem pessoas que desobedecem, mas tem pessoas que são desobedientes. Como eu sempre falo aqui, o cristão, o ímpio nem peca, o ímpio nasceu para pecar.
O ímpio, ele já é, olha, ele é desobediente, porque ele foi posto para isso. Agora, os salvos, muitas vezes, os filhos de Deus, muitas vezes desobedecem, por enganos, por erros, por sentirem coceiras nos ouvidos. Deus me falou. Eu vejo, tem gente que conhece um Deus que eu nunca vi na Bíblia. É um Deus confuso. Sabe que tem gente que às vezes tem coragem de chegar para mim e dizer, porque Deus me falou que meu lugar não era aqui. Às vezes fica 10, 20, 30 anos. Meu Deus, que pessoa surda. Você está entendendo? Deus não é Deus de confusão, irmãos. Deus não é Deus de confusão. Então, vamos ajustar nosso posicionamento, ter atenção, cautela, porque nós não fomos postos para isso, olha. Versículo 9. Vós, porém, olha o nosso posicionamento. Sois raça eleita, diga amém por isso. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de quê? Não é à toa, irmãos. A Bíblia é muito clara. Então, para que essa organização? Para que a terra? Para que o mundo, os 4 mundos? Por que tem 1/3 de perdido? Se não tivesse 1/3 de perdido, a gente não precisava pregar o evangelho, irmão. Aliás, isso aqui nem seria terra, seria céu. Bispo, é verdade. É verdade. Enquanto você estiver respirando, enquanto você estiver nessa terra, eu sei que dói. Eu falei isso na aula passada. Se você perdeu essa continuidade, vá lá no canal do YouTube, pegue desde a primeira. Eu falei na aula passada. Falei, às vezes a gente fica impaciente, fica estressado, não é verdade? Graças a Deus, a cada dia eu tenho recebido essas palavras que primeiro me cortam, lógico, né? Claro, senão nem estaria aqui com você, não aguentaria, né? O peso do ministério. Imagina o nosso apóstolo, cada degrau ministerial que você vai passando, você vai lidando com mais situações, e às vezes você fica, irmãos, eu falei na semana passada, se tiver muito difícil, se tiver muito complexo, ao invés de reclamar, agradeça a Deus, diga, Senhor, obrigado pela confiança. Entende? Obrigado pela confiança. Né? Me mantivestes vivo, eu estou aqui nessa situação, é uma situação complexa, mas é a tua glória. Então, Deus, manda bala aí, porque eu quero glorificar o teu nome, eu quero testemunhar, e pronto. Então, você está entendendo? Se quer, eu tenho vigiado meus pensamentos, porque, olha, os impulsos são da carne, vem muitos dados, muitas questões, e eu vigio os meus pensamentos. Tem coisa que quando eu vejo que está estranho o pensamento, eu já abro a minha boca, dou uma risadinha de canto, você vai rir da cara do diabo, porque ele não sabe o que você está pensando. Ele provoca situações para você pensar, claro, lança dardos, mas se você não verbalizar, então dá um sorrisinho, melhora a tua cara, irmão. Irmão, melhora a tua cara. Desculpe. Deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Olha, não é à toa que o sábio disse que o sorriso aformoseia o rosto. Melhora. Tenta sorrir um pouquinho. Não deu muito, às vezes o dente aqui, às vezes quando cai uma coisinha, a gente... Eu sei que tem muita gente aqui com mais de 60 que nem eu, então às vezes, semana cai umzinho aqui, eu já estou rindo aqui, ó, né, meio de lado. Vamos lá, enquanto não dá para ir no dentista, mas não para de rir não, irmão. É para sorrir mesmo. Glória a Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Dizer, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. E não tem conversa não, eu sei do meu chamado, eu sou de uma exclusividade, irmãos. Está vendo que moral? Quando estiver estranho, amor, a gente vai pegar mais nisso. Quero que você então que tem seu esposo, sua esposa, dá uma cutucada aí e diga assim, ó, é para proclamar virtudes, hein? Está aí. E depois, posicionamento, ele nos chamou das trevas. Quanto maior for a escuridão ao nosso lado, maior brilho terá a nossa luz. Se eu acender a luz do meu celular aqui agora, você quase que nem percebe. Ela está bem forte.
se apagar a luz toda aqui, você vai ver, na cantata estava lindo, né? Muita gente filmando, eu filmei lá de cima, e eu pude observar aquela cena ali embaixo, muita gente filmando, estava lindo, fica bonito, então a luz brilha, é assim. Se tiver muita coisa ruim em tua volta, tu falou, oh Deus, tu não, papaizinho do céu, hein? Obrigado por essa oportunidade, que aí tu pode pensar, minha luz está que está, né? Quando você se sentir muito perseguido, é porque a tua luz está brilhando. Já ouviram a história da serpente do vagalume? Diz que a serpente estava correndo, lá, rastejando e pulava, toda vez que chegava perto do vagalume, tentava pegar o vagalume, pulava para lá, para cá, e uma hora o vagalume parou numa posição privilegiada, ela ficou pulando, ela, peraí, conversa comigo. Não é cansado, tadinho? Por que você quer tanto me pegar se eu nem faço parte da sua cadeia alimentar, ó dona cobra? Eu não sou um rato, eu sou um vagalume. Ela disse, é por causa do teu brilho. O brilho incomoda aqueles que são apagados, que rastejam. Então, irmão, fique firme. Tem muita gente perseguindo, tem muita história. É porque você está brilhando. O ímpio, o mistério da iniquidade, o diabo fica maquinando, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Não desanimes, porque você tem um chamado específico, você está aqui em nome daquele que o verbo se fez carne. Então, o Deus em espírito, né, que pairava, que criou, veio a este mundo, o Emanuel, Deus conosco, se fez carne. Hoje temos essa condição espiritual, um chamado personalíssimo, temos uma missão, ninguém vai nos parar. Então estão vendo como isso traz, né? O apóstolo ele vai comentando aqui um pouco e trazendo, se aprofundando um pouco mais em alguns textos, depois você deve consultar, mas ele mostra exatamente essa segurança que a gente passa a ter ao entender essa verdade. Você sabe com o que você está lidando. Você sabe como tudo isso se processou. Página 57. Judas, que é um capítulo só. Não é o que traiu Jesus, tá? É o irmão de Cristo. Um dos apóstolos aqui diz assim, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora, então, ele começa dizendo, ao único Deus, ao único, não tem outro. A 1 João aqui, capítulo 5, versículo 20, também, ainda na página anterior, diz assim, sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro. Porque tem gente que diz que a gente tira o texto do contexto. Eles tiram do próprio versículo, às vezes, o texto. Porque aqui está no contexto do versículo. Então há um desenvolvimento. Você vai sabendo até a revelação. Que o apóstolo, inclusive, fala isso aqui no livro, o que falta é a revelação. A graça de Deus, ela traz a revelação. E esse é um dos grandes mistérios que o apóstolo comenta aqui no livro, é entender que Jesus, que Cristo é Deus. Então, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna, ou seja, nele está o quê? A plenitude, conforme nós vimos Paulo falando aos Colossenses. Depois, texto que é clássico, para vocês terem uma ideia, logo assim que eu conheci a graça de Deus, eu cheguei num dos natais que nós tínhamos ali, a celebração de Natal, reuníamos a família toda naquela época, né? E meus pais ainda estavam vivos, e todo Natal era uma multidão que ficava lá em casa. E a minha casa, a casa dos meus pais, era de esquina. E naquela época, como é que era? Era banner, né, que a gente imprimia no computador. Saía uma frase, esqueci como era o nome daquele aplicativo, saía, aí eu fiz uma letra em cada página, em cada folha, e coloquei Jesus é Deus, e colei Cristo é Deus, e coloquei João 1 e tal, e o 1 e o 14, e coloquei no muro todinho da minha casa. As minhas irmãs chegavam, e uma delas que era teóloga, né,
bateu de frente feio comigo, me chamou num canto e disse: mas Daniel, você não pode falar isso. Eu falei: mas eu não posso falar uma coisa que está na Bíblia? Ela: não, porque essas coisas a gente não fica ensinando não, que confunde as pessoas. Eu falei: mas você não é teóloga? Ela disse: não, mas eu sei, mas só que não dá para ensinar. Eu falei: está confuso, está confuso. Então, é desse jeito que funcionam as coisas por aí, irmãos. Então, esse texto tem essa história também na minha vida. Está aqui claro, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo, essa palavra do original é logos, é a palavra, é o verbo, é o verbalizar, é o que fez existir. Esse é o Deus da criação, é o Deus até Cristo se fazer, irmão nosso mais velho, né, vir habitar nesta terra como filho de Deus e pagar o preço por nós. O Cristo que é 100% homem, mas 100% Deus. Quer entender isso muito bem? Leia o livro do apóstolo, que é maravilhoso também. Mudou muito, porque imagina eu, criado num lar evangélico, sem cegueira espiritual da tradição, quando cheguei aqui eram tantas perguntas. Eu não sei, pode ser que tenha alguém com a gente aí começando, engateando pela internet. Irmão, tenha paciência, dê tempo ao tempo. Se essa palavra está te agradando, eu falava isso para um líder nosso essa semana, eu disse: fala isso para essa ovelha. Está gostando, você está vendo que tudo que eu digo está na Bíblia? Então dê tempo ao tempo, espere, porque aos pouquinhos você vai entendendo tudo. É porque não dá para você achar que num culto você vai saber todo o pacto da graça de Deus. Mas eu te garanto, se você ficar 2 meses assistindo todos os cultos, inclusive a escola de capacitação e crescimento espiritual, e você aguentar, é porque você é da graça. Não desista, continua. Aconteceu comigo. E era tanta coisa. Um dia eu li o livro Jesus nos dias de sua carne era o véu. Descortinou completamente essa questão, sabe? Do Cristo, Deus, o ministério de Cristo. Eu comecei a entender, é muito bom. Então esse livro, pelo menos na minha vida, funcionou demais, demais. Eu indico para você. Jesus nos dias de sua carne era o véu. E está claro aqui, olha, porque senão a pessoa fica: porque Jesus cumpriu a lei, Jesus foi ao batismo, Jesus jejuou, Jesus lavou os pés do discípulo, Jesus fez tudo isso para você agora não precisar ficar fazendo. Ele estava pagando o preço, ele estava comprando a nossa salvação, ele estava comprando hoje uma posição espiritual que está lá em Romanos 8, 1 e 2. Eu usei muito esse texto na nossa reciclagem. Romanos 8, 1 e 2 diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É só você agora experienciar essa materialização, porque ele diz: olha, o verbo se fez carne no versículo 14 e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Voltei lá em João 1, versículo 4, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Aí você fala: puxa, mas Jesus, quando orava, Jesus se dirigia ao céu, Jesus falava Pai. Se ele era o próprio Deus, ele foi 100% homem e 100% Deus. Nesse livro Jesus nos dias de sua carne era o véu que eu entendi tudo isso, sabe? Tem também Cristo é Deus e a deidade de Cristo. É importante você ler esses 3 livros juntos, né? Ele fez essa oração, ele falava, ele submetia, como nós hoje temos que fazer, que é um reconhecimento de que há um mundo espiritual, que a nossa existência na carne não nos define. Veja bem, a sua existência na carne não te define, mas as obras que você realizar nesta carne, se forem as obras que te definem, você só tem que viver. Você é um cristão de renome, tem o chamado, é a verdade de Deus, segurança.
Segurança. Entender que a tua existência na carne, nós falamos isso, a tua existência na carne, ela vai ser valorizada se você praticar com esta carne as obras espirituais e não as obras da carne. Porque o nosso erro é esse. Então não vou parar muito nisso, você deve depois assistir lá no YouTube as aulas 6 e as aulas 7, no Missões Cristo Vive Oficial, você vai ver claramente isso. Se com a sua carne você pratica as obras espirituais, que estão lá em Efésios 2:10, é o que vai cumprir o nosso chamado. E essa glória do unigênito do Pai, sabe onde está sendo vista hoje? Através da sua vida. Através da sua vida. Não há outra forma, tá, de Deus se manifestar. E aí, como a gente fecha essa oração? O próprio Jesus aqui, no capítulo 10, versículo 30, ele disse, eu e o Pai somos 3. Não, eu e o Pai somos 1. Se Jesus, o da carne, declarou, eu e o Pai somos 1, eu, ainda nesta carne, com Ele na minha vida, também vou dizer, somos 1. Somos 1 com Cristo. Somos 1 com Ele. João 14, um pouquinho antes, versículo 6 a 8. João 14, quer dizer, um pouquinho depois nós lemos João 10, agora o 14. São momentos derradeiros de declarações muito, muito contundentes de Jesus. E ele diz aqui no 14, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Olha aqui a cruz existente, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho na criação, a verdade na manifestação do Verbo, o Filho, e a vida é o Espírito Santo, é a nossa vida hoje em abundância. Então, quando você tem o Cristo vivendo em você, você tem a cruz completa, você tem o Pai da criação, o Cristo da redenção e o Espírito Santo da consolação. Está entendendo? Diga, Pai na criação, caminho, a verdade, Cristo na redenção. Olha, a verdade nos conecta de eternidade a eternidade, e a vida, a consolação, o Espírito Santo. Hoje nós podemos ter vida e vida em abundância. E aí continua nesse João 14, no versículo 7, ele diz, se vós me tivesses conhecido, conhecerias também meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Olha só como Jesus vai dando umas pinceladas do que ele revelaria, claro, né, com muito mais substância ao apóstolo Paulo. Aí Filipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Para você ter uma ideia, não está aqui no livro, mas você pode fazer uma remissão, João 16:12. Sempre que eu falo desse assunto, eu gosto muito de citar João 16:12. Que às vezes até brinco com a minha esposa, quando ela fala sobre algum assunto, eu não quero comentar muito, eu falo, amor, João 16:12. Os irmãos, os nossos bispos trabalham comigo aqui também, nos bastidores, eu sempre brinco com esse versículo. Eu digo, João 16:12, algum assunto que eu não quero comentar. Né? Jesus estava lhe dizendo, olha, tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então não era, tinha muita coisa que seria dita o quê? Com a crucificação, com a ressurreição, com a revelação dada ao apóstolo Paulo, que eles não entenderiam e muitos não entendem até hoje. Você viu o apóstolo falando dos judeus aí, igrejas tradicionais que seguem esses ritos judaicos, não entendem, não conseguem atingir esse nível de revelação. Depois aqui, coloque em Colossenses, faz uma remissão para mim, Colossenses capítulo 1, versículo 26, porque aqui, no meio dessa página 60, o apóstolo fala assim, há pessoas que têm muitos anos de igreja e não conhecem o Senhor, elas não sabem quem é Jesus. Aí
Aí ele até cita as testemunhas de Jeová, dizem que Jesus é criatura e quem manda é o Pai. Inclusive, abrindo um parêntese aqui, eu estou falando isso para você, testemunho de Jeová nem é cristão, tá? Testemunho de Jeová é seita, porque quem não acredita que Cristo é o Filho de Deus, não pode ser chamado de cristão. Quanto menos assunto você der, melhor. Diga, ó, já tenho Cristo na minha vida, se quiser ouvir, vá na minha igreja e tal, não dê conversa, porque são instrumentos do inimigo. Se for um salvo, vai vir na igreja e vai acreditar que Jesus é Filho, mas se não acreditar, não chame de irmão, desculpe. Deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Tá bem? Vamos ser contundentes com isso. Olha Colossenses 1:26, irmãos. Olha como é, diga, é mistério. Pode dizer, é mistério. Para quem não entender a organização. Quem não entende essa organização, olha aqui. O mistério que estiver oculto. Eles continuam no antes. Eles continuam lá no cá, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que lamber o pó, eu tenho que fazer, eu vou fazer algo. Tem gente que anda no nosso meio e não entendeu nada disso. Primeira coisa que vai quando bate o pé, quando sai daqui, é ir para o batistério, irmão. Você viu o apóstolo falando, gente praticando autobatismo? Já tem gente até ficando na chuva para fingir que está sendo batizado. Aí foi brincadeira minha. Judinha estava ali na porta do... Bispa Gilda estava esperando na porta, eu falei, está se batizando, está começando a chover, e ela, eu falei, Gilda, tu está se batizando aí, né, brincando com ela, nem veio hoje, já foi para outro, Gilda, está com a gente aí, um beijo, te amo, nossa bispa amada, mas, irmãos, se tiver oculto, fica no mistério, a pessoa fica confusa, fica andando em círculos, só que olha como isso acontece. É por isso que eu estou dizendo, nós que já entendemos, nós temos uma grande responsabilidade, irmão. Por mais que doa na gente, às vezes a gente tem que interromper até círculos de amizades, às vezes a gente é obrigado, desculpe, irmão. Bateu o pé, falou mal do nosso apóstolo, falou mal do ministério, brigou comigo, desculpe, não posso negociar com isso. Não adianta me pedir para passar a mão na cabeça, que eu não vou passar não. Colossenses 1:26 diz que o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou. Então é um caminho de quê? De santidade, de santificação, de conhecimento, de crescimento, de submissão. Submissão. Depois aqui nas páginas seguintes, nós não vamos usar, porque está muito claro, o apóstolo cita inclusive as evidências claras, né, digamos aí, o ministério de Cristo, ele cita em todos os livros que aparecem nitidamente, Jesus e as manifestações em cada livro da Bíblia, é muito legal, você pode depois ler aí nas páginas seguintes, e depois ele conclui aqui com a história de Neemias, mostrando que todos nós temos esse chamado, estamos aqui com esse chamado, com essa missão, vamos avançar, porque a nossa vitória está exatamente na glorificação de Deus nessa terra, irmãos. Olha que bênção, que beleza, que garantia. Só depende de quê? Depende dessa pegada, né? Deixa eu usar aqui um termo bem jovem, depende dessa pegada. A pegada da graça de Deus, a pegada da revelação, a pegada de crescer na graça e no conhecimento. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Glórias a Deus. Não seja mais uma vítima da mentira. Não seja mais uma vítima da mentira. Você tem que dar testemunho, seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Eu sou o bispo Daniel Anacleto, com a minha linda e querida esposa, a bispa Lídia. Essa foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Senhor Jesus Cristo, Deus único, Deus verdadeiro, obrigado. Obrigado por esta manhã maravilhosa. Obrigado, Senhor, por este dia tremendo na tua casa. Mais uma manhã, mais uma missão cumprida.
Obrigado pela revelação do mistério que estiver oculto. Agora está claro, está revelado. E o nosso ministério é um ministério de revelação. Estaremos deste lugar com alegria e em paz. Em plena paz nós seremos guiados. Guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. A Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Paizinho amado, se manifestem. Não só hoje, mas eternamente. Na vida daqueles que amam o único, verdadeiro e soberano Deus. E que veem a Sua glória. E por verem a Sua glória, vivem a Tua glória e manifestam a Tua glória ao mundo. O povo poderoso desta terra, diga amém, amém. Vou receber, louvando o Seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória, inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, louvando o Seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. louvando o Seu nome, Eu sinto o Senhor me vou tocar. louvando o Seu nome, porque eu sinto O Senhor me tocar. Oh, glória! Uma semana abençoada a todos. Graça e paz. Catedral Cristo Vive. Um memorial ao Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Soberano, o Todo-Poderoso, o grande pastor das ovelhas. Construída pela visão inspirada por Deus ao apóstolo Miguel Ângelo, com a cooperação dos servos fiéis ao Altíssimo, da Cristo Vive. Sede internacional da Graça de Deus, no Rio de Janeiro, Brasil, onde sonhos se tornam realidade. Venha, envolva-se, participe. A Cristo Vive você, um desígnio de Deus.